Marcos capítulo 2, nós estamos falando sobre os encontros de Jesus. E esse encontro com Jesus agora, ele é muito, muito interessante. E ele é interessante porque não foi Jesus que planejou esse encontro. Foram 4 amigos que fizeram esse encontro com Jesus acontecer. Então eu queria que você visse comigo esse encontro com Jesus. Quantos aqui é do tempo daquele desenho O Mundo Fantástico de Bob? Quantos aqui? Muito bem, esse é um desenho maravilhoso, O Mundo Fantástico de Bob. Ele estava vivendo algo e quando ele começava a pensar, automaticamente ele já via tudo. E você então passava o desenho inteiro dentro do pensamento do Bob. Então eu queria que você ligasse o seu imaginômetro aí no 4 e pensasse comigo sobre esse texto. É um texto muito conhecido, né? Mas como diz Isaac Newton, o que nós conhecemos é a gota e o que nós ignoramos às vezes é um oceano. Então tem muito de Deus para a gente aprender nesse texto, né? E eu queria que você olhasse para esse texto como você nunca olhou. Eu preciso que você venha comigo para essa história com sua mente pronta a aprender, como se você estivesse ouvindo-a pela primeira vez. Quem conhece aqui a expressão déjà vu, que se escreve déjà vu? Déjà vu, quem conhece essa expressão? Ela significa a sensação de que você viu algo que você nunca viu, mas que já era conhecido seu. Você vai para um lugar, ou você conhece algo, né? A sensação que você tem é que quando você vê algo que você nunca viu antes, mas lhe parece familiar. Pois é, eu não quero que você tenha um déjà vu, eu quero que você tenha um vijadê hoje. Eu quero que você olhe para algo familiar e você descubra algo novo que você não tinha visto antes. Então é mais ou menos isso que eu quero que você veja com esse texto de Jesus. Vamos lá? Liga seu imaginômetro. Marcos capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura de um lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-se, pega a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que estavam atônitos. Glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento e que saiamos desse lugar mais apaixonados por Jesus e conhecendo mais o seu caráter. Vamos dar uma analisada no contexto aqui da história. Jesus está voltando de suas viagens, então ele vai para Cafarnaum. O livro fala sobre a casa dele, mas não é na casa de Jesus. Praticamente aqui está certo que é a casa de Pedro. Então ele começa a ensinar a palavra. Ensinando a palavra, enche a sala. Encheu a sala, enche a frente da casa. E quando menos se espera, toda a rua está lotada de pessoas. As pessoas estão se acotovelando para ouvir Jesus, né? Eles estão ouvindo a sua palavra. Eles estão aprendendo sobre o reino dos céus. E então aparecem 4 amigos carregando um paralítico. A Bíblia diz no versículo 3 que eles estavam trazendo o paralítico para encontrar Jesus. E eles tinham tanta confiança
em Jesus que eles carregaram o paralítico por quilômetros. Deixa eu te falar uma coisa, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que uma das maiores provas de que você acredita em Jesus é que você fará o possível para que pessoas se encontrem com Ele. Quantos aqui comigo, amém? A maior prova de que você acredita em Jesus é que você vai carregar pessoas ao ponto de levar elas a estarem frente a frente com Jesus. Mas no versículo 4 conta que a missão dos paralíticos, dos amigos, estava apenas no começo, porque chegando lá com seu amigo paralítico, eles encontraram uma multidão, que por causa dessa multidão eles não conseguiram entrar. Essa missão desses homens só estava começando, e se não bastasse carregar o homem agora, eles tiveram que levar ele até o teto de uma casa, e então baixaram ele até Jesus. Eles estavam convictos que a solução do problema do seu amigo estava dentro daquela casa. Eles estavam convictos que seu amigo sairia daquela situação desde que eles conseguissem colocar o seu amigo frente a frente com Jesus. Versículo 5, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Essa é a primeira vez no livro de Marcos citada a palavra fé. E veja que Jesus cita a palavra fé, não referindo ela a conhecimento ou sentimento. Jesus cita a palavra fé aqui, ligando ela a uma ação. Fé que gera uma narrativa, fé que gera um histórico, fé que gera uma história. Quantos me entendem? Diga amém. Aqueles homens não entraram pregando, aqueles homens não entraram chorando, sorrindo, aqueles homens entraram suando naquela casa. Então a fé que Marcos nos chama a atenção no texto é uma fé que faz nascer uma história, um evento. Agora é interessante que eles levam o paralítico para ser curado. Mas o que Jesus diz? Os teus pecados estão perdoados. Essa declaração de Jesus dá uma reviravolta na história. Porque o paralítico ele não foi levado para ter os seus pecados perdoados, ele foi levado para ter as suas pernas curadas. E essa frase de Jesus, ela gerou uma inquietação, principalmente nos religiosos. Imagine a seguinte situação para você entender. Eu estou andando com uma pessoa e essa pessoa de repente me dá um tapa. Aí chega um terceiro e te diz assim: fica tranquilo, Ricardo, eu perdoo os pecados dele. Você aceitaria isso? Porque o ofendido foi quem? Foi você. Ele cometeu um erro comigo. Então chega um terceiro e diz assim: eu perdoo os pecados dele. Parece não ter sentido a frase de Jesus. É por isso que os fariseus falaram assim: quem é esse para perdoar pecados? E aí depois eles começam a pensar: somente Deus pode perdoar pecados. Que autoridade ele tem para fazer isso? Deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você guarde ela em seu coração. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro com quem você cometeu, não importa qual foi a sua atitude que desagradou, não importa aquilo que você errou, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Todo e qualquer tipo de pecado, a primeira pessoa a ser ofendida é o seu Criador, é Deus. É por isso que Jesus, ele é o único que pode requerer arrependimento de alguém e pedir que ele se arrependa e declarar perdão. A palavra de Deus é tão clara sobre isso, que em Salmo 51:4 diz assim: contra ti, Davi falando, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Vendo-lhe a fé, Jesus diz: perdoados estão os pecados, eu posso te perdoar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Deus está na casa, Deus está aqui. Então a coisa maravilhosa aqui que eu quero que você entenda, obrigado, chegou uma branquinha agora. O que eu quero que você entenda aqui é que Jesus não veio
para nos condenar. Isso o pecado já faz sem Jesus. Quantos aqui dizem amém? Isso o pecado já faz sem Jesus. Ele veio para proclamar o evangelho da salvação e apresentar e nos fornecer a solução. Ele veio para exercer o direito de cancelar a nossa dívida diante de Deus. Ele veio nos lembrar que só Ele é Deus. E aí nós temos um problema agora, porque os religiosos começam a perguntar assim: ei, mas como é que ele está pensando isso? Quem é ele para falar isso? Né? O coração dos religiosos agora começam a questionar o que ele está querendo dizer. E eu gosto muito dessa pergunta quando eles falam assim: quem ele pensa que é? Quem é esse homem para falar assim? Eu lembro de um homem do século XIX chamado John Duncan. E ele disse que quando você ouve sobre Jesus, você tem um trilema. Geralmente a gente tem um dilema, mas quando você encontra Jesus, você tem um trilema. Depois que você ouve o que Jesus disse, depois que você vê o que Jesus faz, depois que você aprende o que Jesus ensina, você tem um trilema diante de Jesus. Ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele é Deus. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz a mesma coisa. Diante de Jesus você não pode ter uma atitude conservadora. Diante de Jesus você não pode ter uma atitude mais ou menos. Jesus, ele não é mais um daqueles personagens que você coloca na prateleira da sua casa e decide se você vai acreditar nele ou não. Ou você acha que ele é mais ou menos? Não, Jesus não é daqueles que você coloca na prateleira dos livros de autoajuda. Jesus não é daqueles que você diz assim: ele é interessante, ele é um bom psicólogo, ele é um bom médico, Jesus é um bom filósofo, ele foi um ótimo religioso. Não, Jesus não está nas esferas de comparação. Ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele é Deus. Se ele for um louco, corra. Se ele for um mentiroso, prove. Mas se ele for Deus, se ajoelhe. Porque não tem como você ter uma atitude mais ou menos com Jesus. E veja onde os fariseus estão chegando com seus pensamentos. Presta atenção. Quem é esse para perdoar pecados? Eu sei porque ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso porque é muito fácil falar isso, porque ninguém pode entrar lá no trono de Deus agora e verificar se os pecados estão perdoados. Ele está falando isso porque é fácil agora, porque a gente não pode provar que ele perdoou ou não os pecados. Mas se ele fizesse esse aleijado andar, ou se ele mandasse esse aleijado andar, ou se ele ousasse dizer para esse aleijado andasse, ele seria envergonhado no meio de tudo. Então Jesus agora, ouvindo seus pensamentos, a Bíblia diz que ele olhou para eles, ouviu o diálogo íntimo deles no coração deles, e respondeu: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Jesus percebeu no Espírito os pensamentos deles. Talvez alguém poderia dizer: pastor, mas foi só pensamentos, eles não falaram nada. Bem, meus irmãos, olha só. Pensamentos são reflexos de quem você é. Pensamentos são extensões daquilo que nós acreditamos sobre a vida. E Jesus agora está fazendo uma resposta aos pensamentos daquele homem. A Bíblia diz que Jesus percebeu no seu espírito, e aqueles homens estavam remoendo pensamentos em seu coração. Então Jesus os respondeu. Por que Jesus os respondeu? Porque Jesus é Deus. A palavra de Deus em Hebreus 4,13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. A Bíblia diz que Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você pensou quando você acordou de manhã. Ele sabe quando você pensa, quando você olha imediatamente uma pessoa. Ele é Deus. Ele tem condições de ir no mais profundo da sua alma, mesmo que você não fale nada. Ele é Deus. Ele está em todo lugar, como diz o Salmo 139, ou no alto da montanha, ou no mais profundo vale, ou se você está perto ou longe, ou como diz o versículo 7, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Ele sabe quando você trabalha, ele sabe quando você se levanta, antes da palavra vir à sua boca, ele já sabe. Então de Deus não se esconde nada. Então Jesus olhou para aqueles homens e diz assim: eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que vocês estão pensando.
Mas para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os teus pecados, eu digo: aleijado, levanta e ande. Mas antes, Jesus faz uma pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar? O que é mais fácil? Bem, para mim tudo é difícil, porque eu não sei e nem posso. Para Deus não é difícil, porque é possível. Quantos me entendem, diga amém. Então a questão, Jesus está fazendo aqui um trocadilho com eles. Não é se é fácil ou difícil, mas é quem é capaz. Quem é capaz de perdoar pecados é o mesmo que é capaz de dar vida às pernas de um paralítico. E é interessante que 6 palavras: filhos, os seus pecados foram perdoados. Em 6 palavras, Jesus mudou a vida daquele homem. Em 6 palavras, ele abriu a porta da eternidade para ele. Em 6 palavras, aquele homem foi salvo. Mas para provar que Jesus tem poder para perdoar pecados, ele também ressuscitou da cruz. E nós sabemos disso. Ele tem poder para curar, tem poder para perdoar. Ele é Deus. Jesus jamais proferiu uma só palavra que ele não vá cumprir. Toda palavra que emanou da boca de Jesus emanou da boca de Deus. E quando sai da boca de Deus, tem propósito e cumpre. Quantos me entendem? Diga amém. Então essa é a história. Isso é o que nós estamos vendo aqui. Agora, o que nós podemos aprender com isso? Esse aqui é o contexto. Isso aqui é o que você viu. E o que nós aprendemos com isso? Primeiro, você consegue ver, o culto está acontecendo, de repente tem um burburinho acontecendo lá fora. Jesus continua ensinando aqui, um olha para trás, outro olha para o lado, aí um começa a olhar para cima e o outro começa a olhar para cima, e de repente para tudo. Aí quando Jesus está empolgadaço explicando as coisas, aí começa um barulho no teto. Naquele tempo o teto era reto. Era uma mistura de barro, madeira, era uma mistura de pequenos pedaços de pau, enfim, era um teto, não era tão resistente. E então, aí Jesus está pregando, o culto está acontecendo, aí de repente começa a cair uma poeira. Quantos vocês estão vendo a poeira caindo? Aí aparece um cara e bota a cabeça lá dentro. Ele é bem maranhense, ele diz: égua, Quara, bem no meio, acertamos. Ele já viu e disse bem no meio: ó, cara, ele está lá embaixo. E aí de repente o culto para, porque agora começam a abrir o buraco e começam a arrancar tudo, destelhar tudo, arrebentar tudo, sabe? E sem demora aquele buraco é alargado. Então uma maca começa a descer, com 4 homens segurando elas. Sabe, é interessante aqui é que Jesus pelo menos não marcou encontro com aquele paralítico, não providenciou esse encontro. Ele não chamou aquelas pessoas para participarem do culto. E uma das coisas que eu aprendo aqui é que tem gente esperando algum momento acontecer alguma coisa para poder colocar uma pessoa diante de Jesus. Eu já vi muita gente falando assim: pastor, eu estou com uma pessoa na minha cabeça, mas eu só vou falar com ela se ela ligar para mim. Vai ser sinal de Deus se ela ligar para mim. Meus irmãos, não faça isso não. Não faça isso não. Tem gente que fala assim: se eu ligar e ela atender é porque é de Deus, se não atender não é de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. Sabe, aqueles caras não estavam esperando uma abertura, aqueles caras não estavam esperando o sinal. Eles simplesmente eles abriram um buraco na parede de uma casa. Você já pensou num negócio desse, irmão? É um negócio maravilhoso. Eles não estavam esperando. Porque para algumas pessoas chegarem a Jesus, olha para mim, muitos obstáculos vão precisar ser removidos. Um homem precisou ser carregado, e um telhado precisou ser arrancado, para que aquele aleijado ficasse frente a frente com Jesus. Eu fico pensando na remoção daquele telhado. Deve ter sido um desrespeito para o dono da casa. O dono da casa olha: não é possível, quebraram minha casa. Deve ter sido um desrespeito dos convidados. Meu Deus, o que estão atrapalhando? Que povo que não tem noção. Deve ter derramado poeira em todo mundo, inclusive em Jesus. Mas você sabe o que também foi derramado em Jesus naquele dia? Foi derramado em Jesus muito amor ao próximo. Quando aquela maca estava caindo, eu imagino Jesus olhando e disse: vai, detona.
Continua. O povo tudo agoniado. E Jesus, eu estou gostando demais. Quantos estão vendo? Diga amém, meus irmãos. Você vê que Jesus fica calado durante todo o processo. Sabe por quê? Porque Jesus está vendo a fé daqueles homens. Aquele homem jamais conseguiria entrar pela porta da frente. Aquele homem jamais conseguiria estar na casa. Algumas pessoas literalmente, me ouça aqui agora, você vai precisar carregar para que elas fiquem frente a frente com Jesus. Literalmente. Alguns obstáculos você vai precisar retirar com suas mãos, com seu empenho, com seu suor. Você vai ter que suportar os problemas de alguém, talvez com 2 ou 3 pessoas, carregá-lo por quilômetros. E quando você achar que está tudo bem, você vai ter que subir numa escada, arrancar o telhado e baixar aquela pessoa diante de Jesus. Simplesmente algumas pessoas nunca chegarão em Jesus se algumas pessoas não carregarem. Nunca. Algumas pessoas sempre ficarão do lado de fora da casa se alguns amigos não pegarem ele. Um dos pais da igreja, Agostinho, ele tem uma mãe. A mãe dele é chamada Mônica. E nós só conhecemos Mônica por causa de algumas palavras de Ambrósio. Ambrósio, ele descreveu a mãe de Agostinho assim, ou descreveu o filho, que era Agostinho assim: nenhum filho de tantas lágrimas pode ser finalmente perdido. Ambrósio olhou para Agostinho e falou assim: não conheço alguém que a mãe orou tanto, que a mãe lutou tanto, que a mãe pagou um preço tão grande que não foi salvo. Não é possível que um filho de tantas lágrimas fique perdido. Amém? Quando se tem empenho, quando alguém realmente bate na porta do céu, uma hora vai. Aqueles homens não desistiram. Eles foram homens de uma engenhosa persistência. Aleluia. E não tem na Bíblia assim: a casa está cheia, vamos botar o amigo no chão, e daqui para frente a gente só vai lamentar. Não, não tem na Bíblia. Tem na Bíblia que eles deram um jeito. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você não está entendendo, mas vai entender agora. Quem aqui já subiu com uma geladeira numa escada? Não, levanta a mão bem alto para a pessoa te ver. Isso, amém. Você lembra desse dia? Pois é, mais ou menos isso aí. Mas não foi sozinho, né? Por favor, não pega uma geladeira sozinho, porque senão... Mas quantos aqui? 3 pessoas, 4 pessoas levantando uma geladeira, já viu? Vamos lá, é da mãe, cuidado. Aquela de 410 litros, né? É da mãe. Aí, primeiro degrau, segundo degrau. Quantos estão me entendendo? Agora você está entendendo o trabalho que deu. Agora você está entendendo. Agora você imagina subir com um homem. E se fosse do meu tamanho? Né? Quase 100 quilos. E aí você tem que levantar o cara. E você já carregou ele vários quilômetros. E eu quero que você veja o texto. Eu quero que você entenda o texto. Sabe, eu imagino o aleijadinho dizendo assim, quando ele está lá em cima, lá, gente, você tem certeza? Não, aqui embaixo ainda, vocês têm certeza? Aí o cara chega lá assim, ó, aleijadinho, é o seguinte: tá tudo, não dá para entrar. A gente vai ter que voltar. Ele diz: ah, não. Vocês não disseram que o homem faz milagre? Não dá não. Aí o outro disse: tive uma ideia. Parceiro, vai dar certo. Confia em mim. O aleijadinho olha direito para ele, olha assim: que foi? Disse: nós vamos pelo telhado. Ele disse: telhado? Se eu nunca fiquei, cara, mais de meio metro do chão. Ele disse: nós vamos subir. Aí quando ele está subindo lá, ele disse assim: gente, o aleijadinho fala assim: gente, eu só preciso de perna nova, não preciso que Jesus me ressuscite. Vocês têm que cuidar de mim, cuida de mim. Aí na hora que bota ele para descer, ele diz: gente, por favor, vocês têm juízo, segura aí. Sabe, é uma obra linda de cooperação para que aquela pessoa encontre Jesus. Eles foram inovadores, amém, meus irmãos? Eles foram inovadores. Não existia manual dizendo assim: vamos levar um paralítico para a frente de Jesus numa casa cheia. Não tem. Simplesmente eles olharam a situação e disseram assim: vamos botar, vai dar jeito. Sabe, havia um problema novo. Diga, o problema novo. Sabe, eu amo problemas novos. Eu não gosto de problema antigo. Tem gente que só vive com problema antigo, já viu? Não, a pessoa que só vive com o mesmo problema a vida toda é ruim demais.
Isso é bom de ter problema novo, porque problema novo diz que a vida da gente está andando para frente, amém, irmão? Sabe, eles estavam num problema novo, uma situação nova, eles nunca tinham vivido isso. Na verdade, cada geração vai ter a sua resposta para o seu tempo. Quando um caminho está bloqueado, a gente tem que abrir. Para ajudar alguém que nunca conseguiu ajuda, você vai ter que fazer o que você nunca fez. Sabe, se queremos alcançar pessoas que ninguém nunca alcançou, nós temos que fazer o que ninguém nunca fez. Eu acho que o lema da igreja, desses 4 amigos, era inimigos de telhados inteiros. Igreja é inimigo dos telhados inteiros. Eu acho o nome lindo para uma igreja. Uma igreja que não tenha telhados inteiros, uma igreja que luta. Porque, meus irmãos, olha para mim aqui. Nesse mundo moderno, a gente precisa ter a sabedoria da adaptação. Alguém me entendeu aqui? A gente precisa ter a sabedoria do momento. A igreja precisa se acostumar a viver a experiência da mudança. A igreja ela precisa entender que o mundo atual, agora na velocidade que ele está, ele é repleto de imprevisibilidade e novidade. Como é que aqueles homens salvaram o paralítico? Como? Fazendo um rapel evangelístico, aleluia! Eles fizeram um rapel, meus irmãos. Está na Bíblia, rapel é de Deus. Principalmente quando você desce a pessoa e ela termina na frente de Jesus. Mas não, é difícil. A gente precisa entender as coisas. E sabe, eu quero ter uma conversa assim, de pastor para ovelha, vamos de boa agora, uma conversa franca. Sabe, quando a igreja vai crescendo, a multidão chega. A multidão chega. Aí quando a igreja vai crescendo, as pessoas começam a dizer umas coisas assim que não faz sentido para mim. Pelo menos para mim, desculpa, para mim. Pastor, eu estou estacionando meu carro a 3 quarteirões da igreja. Isso é um absurdo. Eu digo, irmã. Teve um que brincalhão disse assim, eu nem tiro meu carro da garagem, porque os guardiões já estão ficando lá perto. Tem as pessoas que dizem assim, olha, essa igreja está tão grande que eu não conheço mais ninguém. Pastor, tem tanta gente esquisita, pode levar a bolsa? Eu digo, pode não, pelo menos sem soltar ela. Aliás, deixa eu te dar um conselho, né? Se você vem trazer a sua oferta, não deixe o seu celular em cima da cadeira, vai saber quem está do teu lado. As pessoas estão querendo conhecer todo mundo na multidão. Você sabe qual é o problema da multidão? Não é a multidão, é o tipo de multidão que é. Porque aquela multidão que estava na frente daquela casa não deixou o paralítico passar. Porque a gente precisa de pessoas que entendem que pessoas são mais importantes do que conforto. A igreja está cheia demais. Domingo retrasado choveu. Quem lembra daquela chuva? Aí ficou um montão de gente aqui do culto das 17 e juntou com o culto das 19. O culto das 19 começou quase 8 horas. Porque a fila apareceu, foi lá no 50 bis. E todo mundo está muito bagunçado essa igreja, está muito cheio. Sabe, meus irmãos, para um homem que é apaixonado por Jesus e para a expansão do reino dele, não faz lógica esse pensamento. É a mesma coisa eu chegar para a tua empresa e dizer assim, eu gostava da tua empresa quando ela era uma quitanda, lá na esquina, e a gente conversava, e você trocava comigo o dinheiro e me entregava a laranja. Não, pastor, hoje nós somos donos de um conglomerado. Nós somos donos de um conglomerado de empresas, hoje nós expandimos, hoje nós temos várias... Eu vou falar, não, aí as pessoas falam assim, a igreja cresceu. Meus irmãos, a igreja tem que crescer porque é o reino de Deus que está crescendo. É pessoas que estão sendo salvos. Mas não. Membros da esperança, me ouça. Se for preciso, a gente faz um culto. 15 horas da tarde, aleluia. Aleluia, só 3, amém. Mas vem 3 para o culto. A gente faz um culto 8 da manhã. A maioria de vocês devia vir para o culto da manhã. Sabia? Amém? Pois é, porque o culto da manhã ainda cabe a alguns de vocês ainda. Mas o culto das 17 e das 19h30, nem visitante a gente está conseguindo trazer mais. Graças a Deus hoje é um dia que coube todo mundo, dia das mães, o pessoal está saindo, uma viajada. Mas meus irmãos, espera aí. Não, eu não gosto dessa igreja agora que ela escolhe quem é que participa da conferência. Porque não cabe todo mundo. É isso mesmo, você está reclamando. Essa multidão aqui é muito... Teve gente que falou assim para mim, pastor, eu não sei o que eu vou fazer mais. A minha célula não cabe mais na minha sala de estar. Eu vou te dar uma solução. Pega a sua célula e bota na rua de estar. Aleluia, irmão. Tira de dentro da sala, bota no quintal. Não coube no quintal, não tem quintal. Ah, tá no apartamento. Bom, bota no meio da rua, que ainda aqui pode ainda. Imperatriz ainda pode.
Sabe, o problema não é a multidão, o problema é o tipo de multidão. Gente que só pensa no seu conforto. Quem é do tempo aqui do Jussara Clube? Quem é do tempo do Jussara Clube? Pois é, você lembra daquele tempo, amigo? Culto das 17, que o sol entrava assim, bem em cima da fila do meio, que o cara já ficava suado só em dar assim, boa tarde, pastor. Que eu terminava o culto 19 horas, que a marca dos meus pés ficava no chão, e eu ia correndo para casa trocar a roupa, para colocar outro, era mais magrinho naquele tempo, né? Aí botava outra roupa e emendava no culto, sabe? Era 45 graus de fogo santo e poder naquela igreja, irmão. Literalmente não tinha um ar-condicionado, não tinha nada. Agora aqui é uma reclamação, é muita gente, não cabe ninguém, não sei o quê. Meu Deus do céu, ô povo difícil, irmão, eu não sei o que vai acontecer, sabe? Vamos falar uma coisa aqui para você logo. Você quer mudar? Você entenda que pessoas são mais importantes que seu conforto. Você quer facilitar a vida dos novos decididos, das pessoas que estão precisando de um encontro com Jesus? Domingo que vem, você estaciona seu carro 2 quarteirões antes, para deixar os primeiros 2 quarteirões para o visitante, amém, irmão? Gostei, amigo, obrigado aí, ó, tamo junto. Eu gosto de gente empolgada assim, eu prego melhor assim. Mas é porque não faz sentido, meus irmãos. Não faz sentido. Olha, a história de Marcos 2 me ensina que igreja nenhuma é grande demais. Não existe igreja grande demais para membros que entendem que as pessoas são mais importantes do que o conforto. Glória a Deus. A gente precisa de pessoas que abram espaço. Pessoas comprometidas e com a consciência do que é ser o corpo de Cristo. Olha só, aqueles homens carregaram o amigo doente por quilômetros. Aqueles homens subiram numa casa, desceram aquele homem até Jesus. Por quê? Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque eles estão comprometidos com Ele. Eles não estão comprometidos com o culto. Eles não estão comprometidos. Aliás, eles devem ter chegado atrasado no culto. Chegaram atrasado no culto, porque se fosse na hora, ele tinha chegado lá na frente. Sabe, meus irmãos, quando a gente traz alguém, a vida da gente não atrasa. Tem pessoas que têm que entender que alguns precisam ser carregados. Olha só, bota aí versículo 2 para mim, de Marcos 2. Olha só, olha essa frase aqui, ó. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia o quê? Marcos 2, 2. Marcos 2, 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia o quê? Lugar. A Bíblia diz o que não havia? Lugar. Não havia lugar para métodos tradicionais, mas havia lugar para gente inovadora. Amém? Eu posso ouvir um amém, irmãos? O corpo de Cristo precisa aprender a se mover e remover os obstáculos se quer frutificar. Há uma história para cada período, um caminho inédito a ser seguido. A igreja, ela precisa entender isso. As palavras não mudam, os princípios não mudam, mas a estratégia sim. Meus irmãos, aquilo não foi fácil. Carregar pessoas é um negócio desafiador. Eu me lembrei uma coisa, que toda vez que eu viajava com os meus filhos, e assim, a gente ia para um parque grande, um shopping grande, né? E quando eles eram menores, eles tinham algum problema nas pernas, dava uma paralisia, não mexia, travava. Pai, eu não aguento mais. Aí você tinha que carregar o menino. Meio carregar a gente não é fácil não, meus irmãos. Uma vez a gente foi lá para Lençóis Maranhenses. Nessa época eu só tinha o Rafael. E foi maravilhoso, né? Mas aí a gente foi de barco. O passeio de barco foi joia. O de 4x4 foi joia. Aí depois a gente deixou a gente lá no alto da duna. Aí o cara disse assim: agora desce todo mundo e vocês vão pra lá. Eu digo, lá onde? Aquele lugarzinho lá longe. Eu digo, tem que descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir. Quem já foi naquela lagoa que nunca chega? Você já foi naquela lagoa que nunca chega? Ela nunca chega. O cara diz, é bem ali. É um tiro de espingarda, você anda 3 dias. Aí o cara falou assim, é bem ali.
Aí eu peguei meu filho, Gustavo, o Rafael, só tinha ele na época. Aí botei o Rafael bem aqui. Meus irmãos, eu dei 2 passos, 3 passos, 4 passos, aí eu estava carregando minha cruz. Eu falei, que esse filho de dinossauro aqui nas minhas costas? Não vou. Filhotezinho de rinoceronte, não vou. Peguei para minha esposa e falei assim, esposa, eu não vou, vocês podem ir de boa, vocês vão lá, né? Aí, irmãos, presta atenção. O pessoal foi, eu liguei o ar-condicionado do carro, fiquei lá, dei um não pro Rafael, pum. Ele tomou ali umas 250 ml, virou, dormiu. Eu fiquei tranquilo, fiquei lendo um livro. Aí depois de 2h30, 3 horas, tá vindo um povo lá. Aí o povo chega, irmão, se eu tivesse ido com meu filho, eu tinha ficado lá, não estava nem no culto hoje. Então assim, carregar pessoas não é fácil. Mas esse pessoal carregou. Agora, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não observou nessa história, presta atenção. Na história, nós temos um homem com 2 pernas ruins, amém? Quantas pernas? Mas por causa de 4 amigos, ele ficou com 8 pernas boas, aleluia. Ele tinha 2 pernas ruins, mas por causa de 4 amigos, ele ficou com 8 pernas boas. E essas 8 pernas carregaram ele até Jesus. E a vida dele mudou. Porque a gente não pode deixar o comodismo parar a igreja. A gente não pode deixar o comodismo parar a nossa vida. A gente não pode deixar o comodismo nos parar. Já viu gente falando assim, onde é que vocês vão com esse paralítico? Será que vocês perceberam que o culto não está cheio? Será que vocês não viram, não? Igual uma pessoa esses dias falou assim, pastor, eu nem mando o povo ir lá para a igreja mais, porque eu tenho até vergonha do estacionamento. Eu digo, mas rapaz, como é que pode? Isso não é crente não, gente. Eu digo, irmã, traga essa pessoa na porta da igreja e deixa seu carro lá perto dos 50 bis. Sabe, a gente não pode deixar o comodismo. Tem gente que é óbvio. Quem é gente óbvio? Gente óbvio. Gente óbvio é gente que só vê problema. Amém, irmão? Estou aqui? Gente óbvio é gente que só vê problema. Sabe, eu estou cansado desse tipo de gente dizer, não vai funcionar, não vai dar. Isso aí eu já sei. Isso aí é o óbvio, não vai funcionar, não, daí a gente já sabe, mas por trás dessa atitude não vai dar, não dá conta, tem uma alma acomodada, preguiçosa. Meu irmão, já vivi bastante para as pessoas serem melhores em dar desculpas do que em dar soluções. Mas esses 4 amigos não, esses 4 amigos não são aquele tipo de gente, eu vou orar se eu devorar pela pessoa. Eu vou orar se eu devo ajudar alguém. Meu irmão, está orado já. Já está abençoado. Pode ir, não pergunte nem para Jesus. Vai logo. Eu acho que a gente precisa entender o que está nos evangelhos. O comodismo para os críticos. Já viu os críticos? Bota aí o versículo 6. Marcos 2, 6 para mim. Olha só que coisa interessante, irmãos. Estavam sentados. Ali alguns mestres da lei. Irmão, o crítico sempre está sentado, já viu? Ele sempre está sentado. Ele senta na cadeira do comodismo. E vira um crítico. Eu lembro demais. Eu tenho uma cena gravada, não vou dizer nomes para que a gente não perturbe a vida da pessoa aqui. Mas na construção do nosso primeiro templo do outro lado da rua, há 3 anos atrás, a gente estava construindo e era o dia estava construindo uma parede do infantil, não me lembro bem agora. Tinha umas massas para fazer. Eu lembro que o pastor Frank nesse dia ficou o dia todo. Enfim, mas tem uma pessoa que ela sentou. O cimento não estava nem seco ainda. Ele sentou no cimento e disse, não, isso não está certo não. Não, carrega direito aí. Chegou a outra carrada aqui de barro. Vamos lá, todo mundo. Aí eu fiquei olhando para aquela pessoa e disse assim, vai. E ele reclamando do trabalho de todo mundo. Eu tenho a cena daquela criatura na minha cabeça até hoje. Ainda bem que ele está se convertendo todo dia. Mas o crítico fica sentado pelo telhado, arrancar a telha, vai dar trabalho demais. E se a gente cair? Não é nem o paralítico. Eu não estou preocupado com o paralítico, não. Estou preocupado comigo. Já viu? Né? Irmãos, você já viu que nós somos uma igreja que os nossos telhados não estão inteiros? Que a gente tem aberto alguns telhados por aí. Primeiro, você já viu o nosso templo? Parece uma igreja, não parece? Esse dia a pessoa chegou assim, pastor, onde é que é a igreja? Eu digo aqui. Ela disse, aqui? Eu digo aqui, irmão. Eu disse,
Mas o culto deve ser bom, né? Eu digo, vem domingo. Né? Uma vez uma pessoa chegou assim e olhou para mim. Vocês estão... O que é aquilo ali na frente da igreja, pastor? Uma cafeteria. Cafeteria? Está na Bíblia? Eu digo, tá não, irmão. Mas eu acho que café é bom, ó. Irmão, é de verdade, ora por mim, eu tenho que ter paciência esses dias. São dias de paciência. Ai, cafeteria. Eu digo, vocês estão fazendo uma corrida agora, é? Vocês não fazem culto não, agora é Hope Run. Eu digo, não vamos dar uma corrida. Mas uma corrida pra quê? Eu digo, pra correr. Pra correr. Se é pra correr, nós vamos correr. Mas é melhor um dia, uma pessoa chegou pra mim assim, você é padre? Eu digo, sou. Pode entrar aqui que eu vou cuidar de você. Vamos conversar. Que dia é a missa? Tem 3 horas a missa. 9, 17 e 19, pode vir. Sabe, tem coisa assim que você... Meus irmãos, vamos parar com isso. Esse mundo está mudando muito rápido para a gente poder estar escolhendo o caminho que tem que ir. Deixa eu te falar, Jesus Cristo é o único caminho para Deus, amém? Mas tem muitos caminhos para Jesus. Eu lembro que no dia da corrida aqui, no dia dos treinamentos da corrida aqui, a gente botava um sonzinho, umas músicas gospel, mais ou menos, mas era boa, né? Aí botava os horários da igreja, eles diziam assim, é igreja, isso aqui é igreja, eu digo, é igreja. Assim, e a gente pode vir, eu digo pode. E foi num dia de culto. Foi maravilhoso, porque o cara chegou do treinamento e era um dia de culto. E ele chegou, ele ficou lá fora, ele não quis entrar. Porque ele estava todo suado. Eu digo, não, mano, eu tinha corrido também. Nesse dia eu tinha corrido. Eu fiz os meus 3 quilômetros. Né? Só Deus sabe como eu cheguei. Mas eu peguei ele e falei, entra aí. Ele disse, pode. Eu digo, pode. Pode e deve. E ele sentou e ouviu o culto. Sabe, meus irmãos, se a gente precisar fazer uma roupa, irmã, por semana para uma pessoa só, entrar na casa onde Jesus está, já está bom. Eu só não te conto todas as ideias de uma vez que você não aguenta ainda. Mas Jesus é o único caminho para Deus. Mas tem muitos caminhos para Jesus. Você está tendo um Vujadê? Você está tendo um entendimento do que Deus quer nos ensinar nessa noite? Outra coisa, não pode deixar os custos nos parar. Alguém teve que consertar aquele telhado. A obra de Deus tem custo. Para haver movimento, tem que ter energia e dinheiro, irmão, não tem jeito. Vamos fazer uma reunião lá em casa, tem que ter energia para você preparar as coisas. E nem que seja uma bolacha com kisuke. Tem que ter um investimento. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Tu imagina aquele buraco aberto. Porque eu acho que o aleijadinho não ficou para consertar. Na hora que ele ganhou umas pernas novas, ele... Eu acho que ele vazou. Eu acho que ele foi para casa numa velocidade. Mas alguém tem que pagar os custos do ID. Alguém tem que... Toda obra evangelística tem suas despesas. A gente não pode deixar parar. Sabe? Mas tem algo aqui que você precisa ver que talvez você não viu ainda. Aquele que entrou carregado saiu andando. Agora você pode imaginar a conversa depois do culto, ou a conversa. Não, porque o aleijadinho deve ter vazado para casa. E aí todo mundo foi lá para conversar com ele. E agora ele não é aleijado agora, ele tem nome. E aí pergunta, e aí, como é que você está? Ele disse, cara, eu estou bem pra caramba. Vamos pular a corda. Ele disse, vamos correr. E eu imagino as pessoas fazendo perguntas para eles. E passado 2 anos. Aí a pergunta, você lembra daquele culto? Ele disse, qual culto? O do telhado. Mas como é que vai esquecer um culto daquele? Porque foi um culto onde alguém fez algo inovador. Foi um culto onde alguém saiu da tradição, das regras e das opiniões. E fez o que foi necessário para que alguém encontrasse Jesus. Quantos estão aqui? Diga amém. Agora, o testemunho daquele homem. Você consegue imaginar o testemunho daquele homem? Eu consigo. Liga teu imaginômetro aí. Aquele homem recebendo uma descarga elétrica nos nervos da sua perna. Jesus ordenando para que aquela perna tenha força. E ele pela primeira vez mexe a perna. E ele então arrisca
colocar o primeiro pé e ele sente o chão gelado pela primeira vez entre os seus dedos, e ele sente a pressão do seu corpo sobre a sua perna levantando. Você consegue imaginar isso? Só que esse aí não foi o maior milagre, porque a ordem que Jesus escolheu não foi seja curado e depois perdoado. A ordem que Jesus escolheu foi: perdoados são os teus pecados. Porque a primeira coisa que Jesus faz num homem é consertar o que ninguém vê. Vai consertar a alma dele, as tristezas dele. Vai consertar aquilo que eu quero chamar de demônios internos, que não param de falar no ouvido dele. Vai consertar aquilo que oprime e que faz ele fazer o que ele não quer. É a primeira coisa que Jesus perdoa e resolve, é a nossa consciência diante de Deus e diante de nós mesmos. Aí depois disso tem os desdobramentos da salvação. No caso desse homem, foi as pernas. No caso de muita gente aqui foi o casamento. No caso de muita gente aqui foi sair das drogas. Foi deixar a imoralidade. Foi se tornar um homem de caráter, uma mulher madura e confiável. Quantos me entendem? Diga amém. Há desdobramentos. Mas talvez você possa perguntar assim: pastor, para terminar aqui, eu posso confiar mesmo em Jesus? Eu posso confiar em Jesus? Bem, eu vou te dar duas respostas. Uma natural e a outra sobrenatural. A natural tua mente entende, a sobrenatural o Espírito Santo de Deus precisa revelar. A natural é Blaise Pascal, um dos maiores pensadores de todos os tempos da humanidade. Ele escreveu um livro chamado Pensamentos. E ele diz que, primeira coisa, crer em Jesus é uma questão de lógica. Ele diz que crer em Jesus é uma questão de lógica. É o que é o chamado desafio de Pascal. Ele diz o seguinte: se você crer e acertar, seu ganho é incomensurável. Se você crer e ele não existir, seu ganho ainda é grande e sua perda ainda é nada. E ele explica: se você crê em Jesus e ele é uma mentira, você terminar a sua vida ainda ganhando, porque ele só te ensinou o que é justo, certo e bom. Quantos me entendem? Diga amém. Se você crê em Jesus e ele é uma mentira, você terminou a sua vida ganhando, porque ele só te ensinou o que é certo, justo e bom. Ser marido de uma só mulher, não ser dado ao vinho, não ser dado às drogas, ser um bom pagador, ser uma pessoa generosa. Você não vai perder. Quantos me entendem? Diga amém. Agora, se você não crê nele e ele for verdadeiro, a sua perda é absurda. Então, entre ganho incomensurável e perda incomensurável, Pascal diz assim: é lógico alguém crer em Jesus. Se você tem que fazer uma aposta, faça uma aposta que ele existe. Porque se você errar na sua aposta, ainda você tem vida. Agora, se você acertar na sua aposta, você tem vida nessa vida e na próxima. Então essa é a resposta clara de Pascal. Agora a segunda é que o Espírito Santo de Deus gosta de fazer com todo mundo. Qual é a prova que eu posso acreditar em Jesus, pastor? Por que eu posso crer que ele é verdadeiro? Bem, a primeira coisa é que o túmulo está vazio. Jesus é um Jesus histórico. O nosso Jesus, ele não foi uma névoa que passou, e não é história de carochinha e nem uma lenda grega, não. Ele foi verdade, comprovado pelos historiadores, estudado pela ciência. E ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus, está à destra de Deus, intercedendo por nós, e mandou o seu Espírito, que é o que guia a igreja até ele. Então você pode acreditar sim nas palavras de Jesus.
Você pode crer que Ele existe. Versículo 12. E se levantou. Fica de pé no seu lugar, vamos terminar. E se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você pode repetir comigo: nunca vimos nada igual. Com Jesus não há nada igual. Sabe, aquele aleijado, ele acreditou que quem deu a ordem para ele daria condições para ele cumprir. Por isso ele cumpriu os 3 verbos de ação que Jesus disse para ele: levanta, pegue e vá. Ele foi transformado de dentro para fora. Jesus consertou o que era eterno, depois consertou o que era temporário. Jesus o salvou. Jesus o mudou. Jesus o transformou. Jesus alterou a vida dele.